Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado por pessoas? Já experimentou aquele silêncio pesado dentro da sua alma, até mesmo quando ninguém percebe o que você está enfrentando? Já teve a sensação de que Deus parecia distante, justamente no momento em que você mais precisava dele? Por que a solidão dói tanto? Porque mesmo tendo fé, às vezes o coração parece vazio. Será que existe uma promessa capaz de atravessar os dias bons e os dias maus também? Hoje, na série Promessas de Jesus, nós vamos revisitar uma das declarações mais poderosas de Cristo. Eu estou com vocês todos os dias. Mas será que essa presença é real? Como ela se manifesta? E o que isso muda na nossa vida? Quer saber mais sobre esse tema? Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, estamos juntos aqui agora em definitivo. Que bom que você se conecta com a TV Novo Tempo. Não importa se ao vivo, quem sabe assistindo no YouTube, em algum outro momento. Quero dar um abraço aqui especial para você que acredita no nosso ministério, faz parte da nossa família. Eu espero que a graça de Deus te alcance aí em casa, no trabalho, enfim, no hospital, onde quer que você esteja agora, que a bênção de Deus possa fazer com que a sua vida se torne mais leve, mais feliz. Afinal de contas, Deus tem promessas para nós, não é? Estamos aqui numa série especial sobre as promessas de Deus e essas promessas têm um significado muito especial quando elas estão relacionadas a um contexto de um tempo que traz um certo tipo de desconforto para muitas pessoas. Que tempo é esse? É exatamente o tempo dos eventos finais. Está vendo aqui a revista que eu tenho nas minhas mãos? A Dani vai dar um close aqui nessa revista. A revista Eventos Finais foi preparada aqui pela Escola Bíblica para ajudar você a ter esperança num contexto de dor, de sofrimento, de vazio, de angústia. Eu quero te dizer que se você entrar em contato com a gente agora mesmo, ligando para o telefone que aparece no GC aqui embaixo, nós vamos enviar para você sem custo nenhum. Tá certo? Vamos mandar para o melhor endereço que você vai nos indicar e você vai, com certeza, ser extremamente abençoado com tudo aquilo que vai aprender sobre a bênção e a direção de Deus na sua vida, tá bem? Bom, falando na revista Eventos Finais, chegou o quadro Responde Aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos aqui agora com a pergunta na tela. A pergunta é, pastor, a Bíblia menciona um tempo de perseguição aos verdadeiros seguidores de Deus nos últimos dias. Por que os fiéis serão perseguidos? Eu tenho medo. Como podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar esse desafio? Essa é uma pergunta quase que uma confissão, né? Mas deixa eu te dizer, uma pergunta muito honesta. Mas antes de responder, eu quero fazer aqui de novo um convite especial para você. Se você deseja compreender melhor os eventos finais da nossa história, interpretados à luz da Bíblia, olha, com clareza, com equilíbrio, com profundidade profética, a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou essa revista aqui para você, a revista Eventos Finais. Ela é totalmente gratuita, você não vai pagar nem mesmo o envio. Você tem que pegar o telefone agora e ligar para o número 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Eventos Finais que o pastor Robson Menezes, do programa Está Escrito, prometeu para você, tá bom? É muito simples, é gratuito e isso aqui vai fortalecer demais a sua fé. Agora vamos lá, a pergunta. Eu tenho medo dos eventos finais. Você é assim também? Bom, então vamos lá. A Bíblia nos ensina que haverá de fato perseguição. Isso aqui é muito claro, especialmente no Apocalipse, capítulo 13, do verso 15 a 17. Ali você vai encontrar um cenário
em que aqueles que permanecem fiéis a Deus vão enfrentar pressões de todo tipo, pressões econômicas, sociais, religiosas. Mas isso não é novidade, né? Jesus já havia advertido lá no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 20, olha só o que ele havia dito. Se perseguiram a mim, preste atenção, se perseguiram a mim, Jesus está dizendo, também perseguirão a vós. Mas por que os fiéis vão ser perseguidos? O motivo, ele não é simplesmente político ou cultural, a razão aqui é espiritual. Apocalipse 14, 12 vai apresentar o perfil dos santos. Você lembra qual é? Lá, o apóstolo João diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba que essas características, diante de um mundo que relativiza a verdade, faz com que aquele que permanece fiel se torne um contraste. E a gente tem dificuldade em lidar com aquilo que é diferente. O que acontece? O contraste sempre gera reação. Paulo vai explicar na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, que o engano, ele prevalece sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade. Então, o cenário final, preste atenção comigo, ele envolve um grande conflito entre duas coisas muito distintas, a verdade e o engano. E os que escolheram a verdade bíblica, eles vão acabar enfrentando oposição. Mas aqui está algo que é fundamental. Perseguição nunca foi um sinal de abandono divino. Daniel foi perseguido porque ele era fiel. Se lembra dessa história? Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram a fornalha porque eles não negociaram diante de uma adoração falsa. A igreja primitiva sofreu. Você se lembra por quê? Porque não abriu mão de Cristo. Agora, você mencionou algo muito importante aí na sua pergunta. Olha, eu tenho medo. É claro que você tem medo, porque o medo é humano. Não é pecado você sentir medo. O que faz a diferença é como nós nos preparamos espiritualmente para enfrentar o nosso medo. Efésios 6:11, ele vai nos dar um conselho que você precisa seguir. Diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura se usa para a guerra. Preparação espiritual não começa no dia da crise, começa hoje. Começa no seu relacionamento diário com Cristo. Na oração constante, veja, no estudo profundo das Escrituras. Na decisão de você amar a verdade. E é exatamente por isso que estudar os eventos finais, usando a Bíblia para isso, vai fazer uma enorme diferença. A revista Eventos Finais, ela vai explicar para você passo a passo temas complexos, como por exemplo, quem é o anticristo, de acordo com as profecias de Daniel e Apocalipse, como identificar o falso profeta e como você permanecer fiel nos momentos decisivos da história. Conhecimento bíblico não gera pânico, gera discernimento. E se você ainda não solicitou a sua revista, é só ligar no número 0, operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista gratuitamente e tenha certeza que você vai aprender muito mais sobre isso. Porque Jesus, ele deixou uma promessa essencial em João 16:13. Olha só o que diz lá. Diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem caminha em comunhão com o Espírito Santo não vive à mercê do engano. A fidelidade final não depende da nossa força, mas da presença de Cristo em nós. E aqui está a maior segurança para a sua vida. A mesma promessa que sustenta o dia comum, sustenta o tempo da perseguição. Eis que eu estou convosco todos os dias. Os que aprendem a viver assim, na presença de Cristo antes da crise, permanecem firmes durante ela. E se você
quer se preparar melhor espiritualmente, quer crescer no discernimento, você quer enfrentar o futuro sem medo, peça agora a sua revista Eventos Finais, que é totalmente gratuita. É só você ligar no número 12 21 27 31 21, porque você vai se preparar diante do evento final da história, tendo uma proteção espiritual que Deus oferece para as pessoas que o temem no contexto do tempo do fim. Espero que tenha respondido e ajudado você nessa sua angústia, tá bem? Nós vamos entrar agora no tema de hoje e eu quero já lembrar você que existe sim uma solidão que não depende da ausência de pessoas, né? Ela aparece no meio da multidão, ela surge dentro do casamento, no trabalho, na igreja, nas redes sociais. É a sensação de você estar invisível, de você lutar sozinho, de carregar um peso que é demais para se carregar. E talvez a pergunta mais dolorida não seja quem está comigo, mas será que Deus realmente está ao meu lado? Os discípulos também enfrentaram essa angústia. Lá em João 14, Jesus ele começou a explicar sobre a sua partida e o coração deles começou a ficar perturbado, eles começaram a sentir medo, insegurança, sensação de abandono. E aí então Jesus fez uma promessa extraordinária. João 14, 18, ele disse: eu não deixarei vocês órfãos. E aí, um tempo depois, quando você vai em Mateus 28, 20, Jesus ele falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é uma presença ocasional, não é uma visita esporádica, é uma companhia constante. Hoje, eu quero abrir com você essa promessa aqui em 3 diferentes dimensões. A presença que sustenta, a presença que consola e a presença que transforma. E nós vamos começar agora entendendo uma verdade que muda tudo. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta primeiro. Se Jesus prometeu estar com você e comigo todos os dias, por que ainda a gente se sente sozinho? Será que Ele não nos deixa órfãos? Será que isso é verdade? Porque se for verdade, por que o nosso coração ainda insiste em ficar temeroso diante da possibilidade do abandono? Será que o problema dele está na ausência ou, quem sabe, na nossa dificuldade de perceber a presença dele com a gente? E se a maior batalha não for contra a solidão externa, mas contra uma incredulidade que está aqui dentro? Antes de falar sobre como experimentar essa companhia, nós precisamos entender algo que é essencial. A promessa de Jesus não depende do que a gente sente, depende de quem Ele é. E é exatamente aqui que a gente começa a nossa primeira reflexão. A promessa de Deus que sustenta. Se Jesus prometeu estar conosco todos os dias, por que a gente ainda treme diante de algumas situações? Por que a ansiedade às vezes insiste em bater a porta? Será que a presença de Cristo depende do que a gente está sentindo ou depende da fidelidade dele? A promessa de Mateus 28, 20, que diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, não foi dita em um cenário tranquilo. Jesus declarou isso pouco antes de subir ao céu. Ele estava enviando seus discípulos frágeis para um mundo que era muito perigoso e hostil. Mas mesmo assim, ele não prometeu facilidade, ele prometeu presença todos os dias. E isso vai incluir dias de perseguição, isso vai incluir dias em que a nossa fé parece forte, os dias também que ela parece pequena. A Bíblia vai ecoar em todos os lugares essa verdade. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 31, o verso 6, diz assim, não te deixará, Deus prometendo a Israel, Ele não te deixará, Ele nem te desamparará. Se você segue um pouco mais, em Isaías 43, o verso 2, Deus fala de novo, quando passares pelas águas eu serei contigo. Percebe? Não é se passares, mas é quando passares. A presença não impede a travessia, ela garante a companhia durante a travessia. E talvez aqui esteja o ponto que a gente precisa ajustar aqui
o nosso coração. Nós queremos o livramento imediato, mas Deus promete presença constante. Nós queremos explicação, mas Ele oferece relacionamento. Nós queremos respostas rápidas, mas Ele oferece fidelidade permanente. Você consegue perceber que a maior angústia não é o problema em si, mas a sensação de estar enfrentando tudo sozinho? Mas e se você não estiver sozinho? E se mesmo quando você não se sente acompanhado, Ele estiver te sustentando? Se a promessa for mais firme do que a sua emoção? A presença de Jesus não é uma metáfora poética, é uma realidade. E quando essa verdade desce do texto bíblico para o nosso coração, algo começa a mudar. A solidão perde força, a confiança começa a nascer. Porque a travessia pode até continuar sendo difícil, mas ela nunca vai ser solitária. E aí a gente se depara com uma segunda coisa importante: a presença diante da realidade do sofrimento. Vou perguntar para você: você acredita que Jesus realmente entende a sua dor? Ou será que Ele fica observando de longe? Porque tem uma diferença enorme entre um Deus que assiste e um Deus que participa. Hebreus 4,15 vai declarar que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso aqui significa que Ele conhece o peso da rejeição. Ele conhece o silêncio da traição. Ele conhece a dor de você ser mal interpretado. Ele conhece a sensação de abandono. Lá na cruz Ele clamou: Deus meu, você se lembra? Por que me desamparaste? Você percebe o que isso significa? O nosso Salvador, Ele não fala de sofrimento na teoria, Ele fala por experiência. E talvez você esteja vivendo um desses momentos difíceis agora, orando e não vendo resposta imediata, e esperando e não entendendo o atraso de Deus, chorando, achando que ninguém percebe. Mas entenda uma coisa: será que o silêncio de Deus é a ausência ou é um tipo diferente de presença? No Evangelho de João, capítulo 11, aqui o verso 35, o menor verso da Bíblia, ele revela uma das maiores verdades. Sabe o que diz aqui? Jesus chorou. Ele não apenas ressuscita mortos, Ele chora diante dos túmulos. Ele não apenas resolve problemas, Ele entra no contexto da sua dor. Talvez a tempestade ainda não tenha cessado, terminado. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas se Cristo está presente, o sofrimento não é vazio de sentido. Porque a maior tragédia não é sofrer, é você sofrer sozinho. E essa promessa, ela muda tudo. Você pode estar até atravessando o vale, mas não está atravessando desacompanhado. E quando essa consciência nasce aqui dentro do coração, algo começa a acontecer. O medo diminui, a esperança reaparece e a dor deixa de ser desespero para se tornar um caminho de amadurecimento. A presença de Jesus não elimina todas as lágrimas, mas ela garante que nenhuma delas cai sem ser vista, percebida, recolhida pelas mãos desse Deus poderoso. Aqui, a gente vai entrar no terceiro ponto agora, a presença do consolo. Afinal, de que adianta a gente saber que Deus existe, se na hora da dor o nosso coração ainda se sente vazio? Será que a promessa de Jesus é apenas uma lembrança distante? Ou é uma presença real no meio da crise? Antes de subir para o céu, ao céu, melhor dizendo, Jesus ele fez uma promessa muito específica, lá em João 14,16. Eu rogarei ao Pai, você se lembra? E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Percebe aqui a palavra do verso 16? Consolador. Veja, ele não vai ser apenas um guia indo à frente. Ele não vai ser apenas um mestre ensinando. Ele nos aponta o Consolador. O Espírito Santo é a presença ativa de Cristo em nós.
Não é Deus observando de longe, é Deus habitando dentro. Paulo vai afirmar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 16, algo muito importante. Ele diz assim: vocês são santuário de Deus. Olha que coisa linda. Isso significa que mesmo quando ninguém entende o que você sente, o Espírito conhece cada pensamento, cada lágrima, cada temor. Pensa aqui comigo. Você tem permitido essa presença consolar de fato o seu coração? Ou você está tentando enfrentar tudo sozinho? O consolo do Espírito não é uma emoção passageira, é uma força que sustenta, é uma paz que ultrapassa o entendimento, é uma direção quando você parece estar diante de tudo confuso. Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente, mas quando o Consolador habita o coração, algo muda aqui dentro. O medo diminui, a esperança reaparece, a fé respira novamente, porque a maior prova de que você não está sozinho é que Deus escolheu você para morar. A presença, ela é conhecida agora. A gente falou da promessa, a gente falou do consolo, mas quando essa presença começa? É lá no futuro? É lá no céu, na eternidade? Depois que a vida melhorar? Ou será que ela começa agora? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é amanhã. Não é quando você resolver todos os seus problemas. É hoje. É nesse exato momento. Talvez você esteja aí assistindo, o programa Está Escrito aqui na Novo Tempo, com o seu coração cansado. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. Talvez você esteja tentando ser forte há muito tempo, mas a presença de Cristo não é uma teoria para dias melhores. Ela é uma realidade para o seu agora. Ele não espera que você organize a vida para então se aproximar. Ele se aproxima no meio da bagunça, no meio da dúvida, no meio da fraqueza. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Você percebe? Ele não arromba, ele não impõe, ele convida, ele chama. A presença do agora começa com uma decisão simples: abrir a porta. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias hoje, mas você pode mudar a sua postura diante delas. Você talvez pode dizer: Jesus, eu quero viver agora consciente da sua companhia. E quando essa decisão acontece, algo muda. O medo pode até não desaparecer instantaneamente, mas você vai deixar de enfrentá-lo sozinho. A presença do agora é essa: Cristo caminhando com você. Não depois que tudo se resolver, mas enquanto tudo ainda está acontecendo. Talvez você esteja agora me assistindo depois de um dia muito cansativo. A casa ainda não está totalmente arrumada. A preocupação com as contas, as finanças, ela não sai da sua cabeça. O filho está tomando decisões erradas. O casamento talvez já não tem mais o mesmo brilho, a alegria, o diálogo que vocês tinham no passado. Ou quem sabe você está enfrentando a vida sozinho já, ou sozinha há muito tempo. E aí, no meio de tudo isso, sabe, existe uma pergunta que é silenciosa, que quase ninguém ouve. Será que eu ainda sou vista? Será que ainda Deus percebe o que eu estou passando? Deixa eu dizer algo com muito carinho para você. Deus percebe. Ele vê cada esforço que ninguém valoriza. Ele conhece as suas lágrimas. E Ele enxuga as suas lágrimas antes mesmo de alguém notar. Ele sabe do medo que você sente quando você pensa no futuro. A promessa de Jesus não é para pessoas perfeitas, está entendendo? É para pessoas cansadas. Você está cansada? Você está cansado, meu amigo? A promessa de Deus não é para quem tem tudo sob controle. É para quem já percebeu que não consegue controlar tudo. Jesus diz para você o seguinte, eis que eu estou com você todos os dias. Isso aqui inclui segunda-feira
comum, inclui terça-feira, inclui consulta médica, inclui preocupação com dinheiro, inclui noites de insônia, inclui inclusive aquele silêncio dentro do casamento, inclui a sua saudade, inclui o medo de você envelhecer. A presença de Jesus não significa que a vida vai ser fácil. Significa que você não vai atravessar os seus problemas sozinha. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva tudo, resolve aí para eu chegar depois. Não. Talvez Ele esteja pedindo apenas para você escolher caminhar ao lado dEle. Que você pare de carregar o peso sozinha, isoladamente. Que você abra o seu coração e diga: Jesus, eu quero viver consciente da sua presença. Você pode continuar lutando sozinha ou você pode permitir que Cristo caminhe do seu lado. A decisão é simples, mas ela é profunda. Escolher viver desacompanhada sozinha ou tendo ao seu lado a melhor presença e companhia. Quando essa escolha acontece, algo muda por dentro, a força vai voltando aos poucos, a esperança reaparece, o medo perde o domínio, porque quem vive na presença de Jesus pode até enfrentar dias difíceis, mas nunca vive abandonado. Hoje, escolha não apenas acreditar nas promessas de Deus, escolha viver dentro delas. Isso aqui não é teoria, isso não é para quem é evoluído espiritualmente. Isso é para quem compreende que é dependente. Você está olhando para a vida como que se fosse enxergando o retrovisor, olhando para o passado. E tem muita coisa lá que traz dor para dentro do seu coração. E você não consegue tirar o olho do retrovisor. Está preso no passado. Você está olhando para o futuro como que se tivesse observando os eventos que estão lá adiante como se fosse através de uma vidraça partida. Não faz muito sentido. Eu queria te convidar hoje a mudar a sua visão, a colocar em Cristo. Olhe para Ele. Para de lutar sozinha. Para de insistir em achar que só você pode resolver os seus problemas, porque só você sabe o que você está passando. Olhe para Cristo. Vá até Ele. Você nunca foi a uma igreja? Você nunca orou? Por que você não começa agora? Por que você não pede agora? Senhor, se o Senhor existe, eu quero um sinal, eu quero uma evidência. Você acha que foi por acaso que Deus te colocou aqui na Novo Tempo? Você acha? Deus está dizendo através de um programa que você nunca assistiu, através de um canal que você nunca tinha achado, que Deus ama você e Ele está ao seu lado e você pode confiar. Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Sua presença, porque entendemos que hoje o Senhor está fazendo um milagre na nossa vida, abrindo os nossos olhos, não para olharmos o passado, nem para olharmos um futuro distante, mas para enfrentarmos as dificuldades bem acompanhados, tendo o Senhor ao nosso lado. Manda o Teu Espírito no nosso coração agora para nos confortar e nos consolar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.